Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está novamente aqui no canal O Fisioterapeuta Rafael. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Araújo Ramos, sou fisioterapeuta especializado em ortopedia, traumatologia e esporte pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para ter outras notificações toda vez que eu postar um vídeo. E hoje eu vim trazer para vocês que são estudantes da fisioterapia ou que já são profissionais, que atuam na área de ortopedia ou que às vezes tem um paciente ali que apareceu com uma demanda ortopédica. Essa daqui é uma aula sobre avaliação e tratamento das lesões de joelho, uma aula muito completa. A gente vai falar um pouco sobre os testes ortopédicos, como fazer o exame físico e as opções de tratamento, todas baseadas 100% em evidências científicas. Então, já sabe que essa aula é para dar print em vários slides, para você compartilhar ela nos seus grupos de faculdade, os grupos de trabalho, para que todo mundo possa aprender e a gente possa difundir esse conhecimento. Eu só peço que em troca disso você deixe o seu like e preste atenção que essa aula vai ser extremamente importante para o seu conhecimento técnico, teórico e a prática clínica do dia a dia. Quais são os principais diagnósticos de joelho que a gente tem encontrado atualmente? A gonartrose, que é a osteoartrose dessa região, então o desgaste da articulação do joelho como um todo. As lesões meniscais, LCA, que é o ligamento cruzado anterior, o LCM, que é o ligamento cruzado colateral medial, o LCL, que é o colateral lateral, e o LCP, o cruzado posterior. As tendinopatias de pata de ganso têm sido muito recorrentes, a tendinopatia patelária quadricipital, a síndrome femoropatelar, que também é conhecida como condromalácia, que é aquele desgaste, e o PO de artroplastia total de joelho. Então, o pós-operatório das ATJ são muito comuns e são dos diagnósticos mais comuns. Lógico que tem outros, mas a gente vai se ater a esses que são os principais do nosso dia a dia. O tratamento conservador, que tem a fisioterapia como um dos seus principais atuantes, visa a redução do quadro álgico, melhorar a qualidade de vida, melhorar essas capacidades funcionais do paciente. Tem esse foco também e muito importante na educação indoor, orientações que são essenciais e que o fisioterapeuta deve fazer desde o primeiro dia, quando ele visualiza o paciente, quando o paciente está chegando no consultório para ser atendido e que devem ser constantes todas as sessões até o momento da alta orientada. Os encaminhamentos para a equipe multidisciplinar são importantes conforme a necessidade. A gente sabe que os pacientes têm inúmeras demandas, a parte psicológica cada vez mais em alta, a gente se ater à questão nutricional, inúmeras situações, a questão de você conseguir passar para um educador físico depois, enfim, tudo isso que muitos de nós sabemos e quem não sabe precisa ter esse olhar bem atento. A alta orientada, que é um termo que eu já falei e eu gosto de falar, porque você nunca pode dar uma alta para o paciente, tchau, obrigado, vá viver sua vida. É importante, por uma questão da própria saúde dele, você conseguir orientar para que ele continue fazendo alguma prática física para não ter aí uma recidiva da lesão ou outros tipos de lesões. Então, a manutenção, principalmente com atividades de fortalecimento muscular, são cada vez mais importantes e citadas pelos estudos científicos. Então, essa questão também de se orientar, os cuidados regulares em domicílio, pilates e principalmente preferência dos pacientes e as possibilidades que eles têm. Não existe nenhuma comprovação de que tal exercício, X exercício é o melhor. A gente precisa considerar inúmeros aspectos e um deles que tem sido cada vez mais citado é o fato de a preferência do paciente ser algo muito importante até para a adesão dele em um médio e longo prazo. A escala de Kilgreen-Lawrence, que a gente vai colocar na tela para vocês, é um marcador importante para a gente conseguir selar um diagnóstico de uma graduação da osteoartrose de joelho. Então, vocês vão verificar o grau 0 sem alterações, grau 1 uma leve suspeita, um grau 2 uma osteoartrose presente minimamente, você já consegue perceber uma diminuição ali entre o espaço de fêmur e tíbia.
No grau 3 você já vai ter uns osteófitos, estreitamento do espaço mais importante, pode ver uma esclerose ali, é uma área de desgaste, deformações ósseas. O grau 4 um estreitamento articular mais grave, grandes osteófitos, uma esclerose mais presente e mais forte, e uma deformidade óssea mais grave. Então, todos os slides vão estar referenciados, depois no final da aula tem os estudos científicos. Então, a graduação, para quem não conhece, é um slide também para aquele print importante, temas, essa escala também aparece e é importante não só para o nosso conhecimento, para a gente saber, mas pela questão, também aparece muito em concurso público, algumas provas aí que podemos fazer durante a vida. Eu vou pautar essa aula de hoje, assim como é um dos princípios, um dos valores do nosso canal, que é priorizar a pirâmide de evidência científica, sobretudo o topo dela que vocês estão vendo, os guidelines e as revisões sistemáticas são o topo da pirâmide. Então, quer dizer que se a gente tiver esses estudos mais em pauta, as nossas e o espelho neles, a reprodução deles quando possível na prática clínica, as chances de sucesso terapêutico com os nossos pacientes são maiores, porque são os estudos que têm maior qualidade e a gente procurando bons estudos, bem desenhados, são eles que vão conseguir nortear melhor o nosso tratamento, seguindo aí toda a pirâmide de evidência que é importante a gente ter esse conhecimento. Isso também vai possibilitar que você faça menos sessões com o paciente, então isso daí vai otimizar a sua própria agenda, você vai conseguir dar alta para esse paciente em pouco tempo, isso daí vai ser um aspecto positivo, às vezes você pode pensar que pela parte financeira nem tanto, mas sempre você sendo um bom profissional, mostrando bons resultados, o boca a boca, o paciente vai contar para outro, você vai se começar a se destacar, porque é um fisioterapeuta que, em vez de 30 sessões e 40, lógico que dependendo do diagnóstico, dependendo do paciente, você consegue fazer em 10. Então, isso conta muito, né? Você acaba sendo um profissional mais assertivo, mais efetivo, mais eficaz. E isso contribui para, seja se você trabalha sozinho nos seus atendimentos particulares, ou se você trabalha numa equipe, num grande centro de reabilitação, numa clínica, isso vai agregar para todo mundo. Então, os estudos científicos, a atualização constante são imprescindíveis para um profissional que se preze. Então, o que a gente tem? Outro slide para você dar print na tela neste momento. Na avaliação, a primeira sessão, aquele encontro com o paciente, no exame físico, a anatomia palpatória, o que eu devo procurar no paciente quando a gente fala em joelho? Deem uma visualizada nas estruturas que vocês têm aí no joelho. Esse trabalho do Hunter e colaboradores de 2022 apontou que você deve se atentar, sobretudo à palpação dos tendões quadricipital e patelar, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, as rofas, pata de ganso e trato iliotibial. Então, vocês verificam que são estruturas nobres, são importantes do fisioterapeuta saber palpar essas estruturas. Se você ainda não tem essa prática, procure desenvolvê-la no seu dia a dia, nos seus estudos. Se você ainda for estudante, identifica bem essas estruturas na sua aula de anatomia. Se você participa das monitorias da faculdade, enfim, grupos de estudos, procura se atentar, porque isso faz uma extrema diferença quando você estiver atuando com o seu paciente. Identificar as estruturas pontualmente. A gente sabe que em alguns casos você vai ter sinais inflamatórios muito importantes, que vai ter muito edema e não vai ser possível isso. Mas assim que você conseguir, é importante que você consiga delimitar essas estruturas, porque elas vão nortear o teu tratamento e vão até dar pistas sobre qual o diagnóstico exato desse paciente, o seu raciocínio biomecânico, enfim, inúmeras situações. Se você tem dificuldade na identificação dessas estruturas, a gente pode até pensar em uma aula com anatomia palpatória, explicando essas estruturas, como que se palpa elas. Deixa aqui nos comentários se você tem dificuldade, enfim, vamos falar um pouco sobre essas questões. Ainda sobre a anatomia palpatória, nesse estudo ele descreve como possíveis a palpação de bolsa suprapatelar,
bursa pré-patelar, as bursas infrapatelares e a do gastrocnêmio. Isso é um pouco contraditório, ou bastante contraditório quando a gente pensa na prática, mas é só para descrever o que a literatura aponta para a gente, tá? Ainda virando um pouco mais esse joelho, vamos lá para a parte posterior e algo que muitas vezes o profissional não se atenta. A palpação desse músculo que fica aí na região poplítea, que é o poplíteo. Às vezes ele trava um processo de ganho de flexão do paciente, é uma dorzinha persistente e você não avaliou esse músculo. E é importante citar ele e o diagnóstico diferencial. Você às vezes pode estar achando que é uma dor em poplite ou outra questão e pode ser um cisto de Baker. Mas o cisto de Baker acaba que você só vai conseguir diferenciar e saber que é um cisto de Baker pela existência de um exame complementar. Então, um paciente com ultrassom, com uma ressonância magnética, você vai conseguir ter aí se é um cisto de Baker, e aí o cisto de Baker a gente sabe que acaba sendo uma condição às vezes difícil quando ele se rompe, enfim, é uma situação à parte que vale a gente estar sempre atento, diferenciar poplíteo do cisto de Baker quando o paciente tem redução de ADM de flexão de joelho e dor. Os músculos chaves, então, dessa avaliação de joelho são quadríceps femoral, esse monstro que a gente tem no joelho, que é um importante, o músculo com maior poder de estabilização dessa articulação, maior poder de torque, de resistência, o poplíteo, os isquiotibiais e os gastrocnêmios que acabam aí nessa região posterior. Como testes especiais, o que esse estudo ainda do Hunter aponta para a gente? Os exames de gavetas, o Lachman Pivot Shift, stresses valvularo, Apley de compressão e tração, McMurray, a feitura do cisalhamento patelar, o Ober, que é o teste do trato iliotibial, verificar a mobilidade patelar, importantíssimo, questionar o paciente se ele tem esses episódios de luxação patelar e até avaliar a questão de radiografia dele para ver se tem uma tróclea rasa, enfim, várias situações importantes. E o sinal de Romans, que a gente teve também citado como um importante para você descartar uma TVP. Isso é importantíssimo. Se for uma suspeita de TVP, é pronto-socorro. Não tem conversa. Então, esse também é um slide para print, porque ele também aparece citado em muitos concursos, muitas provas, provas aí de ingresso em pós-graduação, como a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, a nossa casa, apontam muito essas questões desses CESs, vale a pena você dar o print na tela. Quando a gente fala de condutas fisioterapêuticas, então a gente já viu quais são as afecções musculoesqueléticas mais comuns, a gente já viu na anatomia palpatória as estruturas que você deve se ater, você fechar um diagnóstico fisioterapêutico, importantíssimo ter contato com o médico, é importante não só para a evolução do paciente, mas como para também você trabalhar esse networking, essas relações com outros profissionais que podem gerar outros pacientes, outras oportunidades. Se liga nessa visão importante para você hoje e para você no futuro. Se você está gostando dessa aula, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo nos grupos de WhatsApp e ativa o sininho das notificações. Então, condutas fisioterapêuticas, a gente trouxe esse guideline, que é o topo da evidência, como vocês viram lá no topo da pirâmide, o primeiro nível de evidência. A fisioterapia é efetiva no tratamento da osteoartrose de joelho. Nível 1 de evidência, grau A, forte. Então, esse guideline ele explica, esse guideline é da Sociedade Americana de Dor e Neurociência, então falando só sobre as terapias de tratamento para dores no joelho. E aí, se referindo à osteoartrose, ele traz como um grau forte. Então, ele fala sobre o aumento da capacidade aeróbica, o aumento da força muscular do quadríceps femoral, que é o nosso monstro do joelho no bom sentido, né? O monstro do bem, e o aumento do desempenho de membros inferiores em 12 sessões, com foco em uma única modalidade terapêutica, acabou sendo mais eficaz do que associando algumas terapias. Então, esse estudo trouxe essa referência, né? Então, você melhorar a capacidade aeróbica do paciente
aumentar a força de quadríceps femoral, melhorar o desempenho de membro inferior. Em 12 sessões vai dar mais ou menos aí uns 3 meses. Se o paciente faz 2 sessões por semana, vamos pensar, 2 sessões por semana, em um mês dá 8, né? Então, um mês e meio, na verdade, né? Em um mês e meio, o paciente já consegue ter uma melhora nos outros aspectos também que o estudo verificou. Quando a gente fala sobre as lesões nos tecidos moles, que a gente estava até citando na anatomia palpatória, né? A fisioterapia é efetiva num grau B de evidência que ainda é forte. Então, né, nesse estudo, ele fala sobre os exercícios serem feitos de forma progressiva no fortalecimento muscular. É, Ele comparou a cadeia cinética fechada sendo mais efetiva do que a cadeia cinética aberta na redução dos sintomas álgicos. Então, comparando a fechada com a cadeia aberta, na diminuição dos sintomas álgicos, dos sintomas de dor, ela foi mais efetiva. Então, você precisa estar sempre atento às afirmações dos estudos, ter um grau de consciência crítica, um senso crítico, avaliar a metodologia dos estudos, né, para você conseguir fazer certas afirmações ou pensar em algumas estratégias terapêuticas. Todas essas referências ainda são sobre o guideline. E um ponto interessante, joelheiras de material flexível e macio é um nível 2, 3, mas ainda é um grau B de evidência, é um grau interessante. O que as joelheiras acabam trazendo? Menor instabilidade dinâmica, então uma menor instabilidade quando o paciente está em movimento. Ele propicia uma maior liberdade nas atividades de vida diária e diminui aquela sensação de medo do movimento ou a cinesiofobia também, como se tem falado muito hoje. O uso da bengala é um nível 1, é um grau B de evidência. O que acontece? A bengala, ela diminui a carga intraarticular. Então, aquela carga do joelho, ela acaba sendo uma diminuição que é maior que 10%. Isso daí, o paciente que tem uma dor 10, ele vai diminuir por uma 9. Lógico que é muito alto, mas às vezes uma dor 8 para uma 7, que seja, enfim, às vezes é o suficiente para já trazer um pouco mais de conforto aliado a tudo que você vai fazer com ele. Você não vai só pedir para ele usar uma bengala e vai resolver. E pronto, tchau, alta. Você vai fazer um monte de tratamento. E aí, com a sua evolução, vamos supor que o paciente melhorou 50%, 60%. E aí, mais o uso da bengala, você reduz mais 10%. Então, você percebeu como você consegue, aliando esse conhecimento, a introdução dessas condutas e melhorando cada vez mais o paciente. Além disso, o uso da bengala faz com que exista um menor gasto energético, uma menor dor, após 2 meses de uso diário. Então, às vezes, o paciente quer um efeito imediato, mas vai demorar um pouquinho, não é tão rápido assim. Eu gosto de falar com o paciente, não é igual fritar pastel, né? Várias condutas fisioterapêuticas, o nosso tratamento, em geral, não é rápido e não vai dar resultados rápidos, né? E as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, isso é algo para você lidar, conseguir conversar bastante com o paciente, trabalhar muito esses aspectos de educação em dor. A marcha de 2 pontos é muito citada e ela acaba melhorando muito a função, perdão. O uso do andador em alguns graus de osteoartrose mais severos também tem um grau de evidência forte, porque ela propicia maior estabilidade. E para pacientes que já têm um risco de queda aumentado, ela é a melhor opção. A gente sabe que existe um aspecto psicológico importante na prescrição do andador, que muitos pacientes não gostam mesmo, eles se sentem muito fragilizados com essa situação, se sentem que estão muito dependentes, que eles estão com uma dificuldade muito grande, eles não querem passar isso socialmente falando, é realmente um trambolho, como eles falam, mas às vezes é o necessário. O uso da bandagem funcional também, que é uma, uma polêmica muito grande, tem um grau C de evidência, os estudos são de baixa qualidade, mas nos estudos que existem, reduz a dor da osteoartrose e melhora a função do joelho, para a osteoartrose do joelho. Agora a gente vai para uma revisão sistemática também, ainda está lá nos altos níveis de evidência, então os efeitos do exercício na osteoartrose de joelho.
Nesse estudo do Raposo, Ramos e Cruz de 2021, eles fizeram um programa delimitado durante 12 semanas, então 3 meses. Às vezes é muito comum isso na nossa prática com os pacientes, numa frequência de 2 a 5 vezes por semana, num tempo de duração de 20 a 40 minutos, que bate muito com vários lugares aí que tem as sessões de fisioterapia. Tipos de exercício: o fortalecimento muscular com o próprio peso corporal do paciente, o uso das faixas elásticas, com permissão aí da fala dos terabands, os mini bands, enfim, não tenho nenhum conflito de interesse com marca nenhuma, até porque eu não sou patrocinado. Uso de halteres ou caneleiras, mais o exercício aeróbio, prescrição de exercícios com essa série de 3 a 10 e de 3 a 15 repetições. Então, tá aí um modelinho também, né, que esse estudo fez nesses protocolos que eles realizaram aí com os pacientes e que você, de repente, pode tentar reproduzir. Então, um slide também que vale a pena você conseguir fazer um print da tela, porque às vezes é uma proposta de é, prescrição no centro que você trabalha, na clínica, às vezes vocês estão meio perdidos. Ah, quanto tempo a gente deve fazer? Quantas vezes por semana? Quais as séries? Enfim, cada um sabe a situação aí da onde trabalha e isso pode agregar também para a evolução de várias questões que a gente já citou aqui na aula. Então, os exercícios funcionais como caminhar, levantar da cadeira, subir e descer as escadas, eles colocaram, né, alguns exemplos do que eles fizeram. O exercício concêntrico teve a mesma eficácia que o exercício concêntrico. Os grupos musculares que eles trabalharam, pensando na osteoartrose de joelho, foram os adutores e abdutores de quadril, glúteo máximo, isquiotibiais e o grande quadríceps femoral. Eles fizeram também uso de bicicleta estacionária, 5 a 20 minutos. Educação do paciente foi um dos focos. E também a orientação, prescrição depois de hidroginástica e pilates. Então, os exercícios acabam diminuindo a dor, aumentando a força muscular e aumentando a funcionalidade do indivíduo, que nesse estudo dessa revisão eles verificaram através do TUG, muito famoso aí que a gente faz no dia a dia. Você vai fazendo a avaliação lá com o paciente, vai fazer durante as sessões ou na alta dele. E isso é muito citado na literatura para você que às vezes acha que é um teste muito simples, mas ele diz muita coisa. E é feito no mundo inteiro. Nesse estudo, a gente tem uma revisão sistemática voltada só para a eficácia da terapia manual nos pacientes com osteoartrose de joelho. Então, eles verificaram aí a questão das mobilizações passivas, que muitas vezes a gente faz, aquelas mobilizações acessórias, mobilizações articulares, com o Mulligan MWM, aquele Mobilization with Movement, que é aquela mobilização assistida que o paciente faz junto com você, que ele não deve sentir dor. Os pacientes então tiveram um aumento das rotações, nas ADMs de rotações, rotação medial, rotação lateral de joelho, flexão e extensão, diminuição da dor em 4 semanas. Então, às vezes você está com o paciente há muito tempo e fica fazendo terapias passivas, enfim. Nesse estudo, eles ficaram em 4 semanas. Não ficaram fazendo o tempo todo. O paciente está lá 1 ano com você e ele quer ficar fazendo terapia passiva. Tá aí, evidência científica. Liberação miofascial nesses estudos, eles fizeram só 6 sessões. Lógico, episódios que o paciente agudizou, teve um trauma, enfim, o paciente que está com você há muito tempo é outra história, tá? Mas vocês entenderem, e tenham senso crítico para conseguir fazer da melhor forma. 6 sessões de liberação miofascial nessa revisão do Tsocanos e colaboradores de 2021. Essa daqui é uma outra revisão sistemática, vocês estão vendo, grau de evidência lá em cima. Educação dos pacientes, que é extremamente falado hoje, sobre os benefícios da atividade física e exercícios na osteoartrose de quadril e joelho. Aí mesclou um pouco as articulações, mas a gente vai focar no joelho. A educação do paciente é extremamente relevante. E isso inclui você explicar sobre a osteoartrose, as questões de reforço positivo para os ganhos do paciente, ainda que mínimos, para a feitura e disciplina que ele tem apresentado, mesmo que ele não esteja reduzindo a dor. Essas questões domiciliares que ele esteja seguindo, você vai perceber com alguns resultados, né? Às vezes os pacientes querem falar que estão fazendo, e às vezes você vai perceber que não estão fazendo porque os pacientes mentem.
Perda de peso, importantíssimo. Mudança no estilo de vida. O suporte psicológico. A parte aeróbica dos exercícios resistidos. A importância do uso da joelheira, termoterapia. É a primeira linha do tratamento não farmacológico. Então, a educação do paciente faz parte dessa primeira linha. Esse vínculo que você vai adquirir com o paciente, essa confiança dele, é essencial para o tratamento. Não dá para você abrir mão da parte humana, que é o que primeiro nos move e nos faz ser quem nós somos. Nós somos seres humanos antes de ser fisioterapeutas, né? Você pode dominar inúmeras técnicas, mas se você não conseguir se comunicar de forma assertiva e empática com outro ser humano, tocando o coração dele com as suas mãos, você não vai conseguir o melhor resultado possível. Isso tudo vai aumentar a aderência ao tratamento, aumentar a função do paciente e qualidade de vida, diminuir a dor e a incapacidade. Então, eu gosto de citar também esse ponto que é o paciente em geral, numa sessão, ele vai ficar 50 minutos com você. Na casa dele, no resto da semana, ele vai ficar 167. Se o paciente for realmente só uma vez por semana passar com você, você vai ter essa briga. 167 horas dele em casa contra você, 50 minutos, às vezes não é nem uma hora numa terapia. Então, é uma balança que não está nada equilibrada. Então, você precisa se atentar a isso, precisa fazer o paciente perceber isso. Ah, ele vai 3 vezes, tá bom, não é nem 3 horas contra 167. Então, se atenta nisso, passa isso para o seu paciente. Isso daqui é muito importante. Esse é outro slide para você dar print na tela. Estudo do Gay Colaboratores 2016. Essa frase eu falei há pouco tempo agora, inspirada nesse personagem. Os pacientes mentem. Então, eu não estou querendo dizer que todo paciente mente, mas os pacientes mentem. Muitas das vezes, alguns resultados que não estão acontecendo, algumas evoluções que você não está vendo, o paciente não fez, né, algo que você pediu, e às vezes ele fez algo que ele não deveria ter feito. Todos somos humanos, todos erramos. É importante você ter sempre esse desconfiômetro de que os pacientes mentem. Mas às vezes não são só os pacientes que mentem. Às vezes você fez uma prescrição que passou um pouco do ponto. E às vezes você não fez isso por mal. Eu vou acreditar que ninguém de nós, nenhum de nós vai ter feito isso por mal. Às vezes você está tentando fazer o acerto da dose do exercício terapêutico, exercício de fortalecimento. Isso acontece. E você precisa estar atento a isso. Mas, lembre-se, os pacientes mentem. Esse estudo é uma revisão sistemática e meta-análise sobre o uso do laser terapia, do laser, né, de baixa intensidade, é aquele que a gente usa como um adjuvante na reabilitação dos exercícios e os exercícios para dor, para diminuição da dor, melhora da função do joelho. Então, o laser nessa faixa aí faixa que vai do vermelho ao infravermelho, 640 a 905 nanômetros, para pacientes com grau 2 e grau 3 de OA, não são tão leves, né? Com esses parâmetros seguindo 9 a 15 sessões, de 2 a 11 semanas, vai dar no máximo 3 meses. A gente conseguindo calcular aí nesse estudo a EVA e o OMA, que é aquele questionário muito utilizado, para quem não conhece, busca lá na literatura, questionário WOMAC. Nesse estudo, eles verificaram diminuição dos sintomas álgicos da osteoartrose, melhora da função, quando associado ao fortalecimento muscular. Então, a MAD, a MID e o SOF de 2021 trouxeram esses dados, vale a pena. Então, se você está na dúvida da dosagem, vai continuar com ainda mais, porque eles verificaram uma discrepância enorme, que é de 3 a 1.250 joules. Só que a gente também não sabe que técnica que eles utilizaram. Então, por mais que seja uma revisão sistemática, tem algumas falhas. Qual técnica que ele fez no laser? Não está citado. Ele fez uma varredura? Ele fez uma técnica pontual ali? Cada ponto, 1 centímetro depois, outro ponto. Qual foi a dosagem total? Não sei se ele está falando de total, enfim. Algumas falhas metodológicas mesmo num estudo de alta qualidade.
Então, o que que a gente tem como uma regra geral, para você que ainda está na dúvida? De 1 a 3 joules, efeitos anti-inflamatórios do laser. De 4 a 6 joules, reparação tecidual. Fica atento com os pacientes, se ele não tem alguma contraindicação, se não tem uma área tumoral, se não está com uma suspeita de infecção. Verifica a sensibilidade dele, às vezes verifica se esse aparelho está calibrado, tem que a quem calibrar esses aparelhos. A gente tem estudo aqui no canal falando sobre a calibração dos aparelhos de eletro. Dá uma fuçada lá, que se você não sabe de quanto em quanto tempo tem que calibrar esse aparelho, manda ele aí para manutenção. Orientação da joelheira, que muitas vezes o paciente fala, mas fulano falou que eu não devo usar porque não sei o quê, mas vai diminuir a força muscular. Vamos trazer a ciência aqui. Uma das referências da área de ortopedia no Brasil, Flávio Brick e colaboradores, lá em 2011 já trouxeram um estudo muito interessante, e o Sol e colaboradores de 2022 também trouxeram outro. A joelheira sem orifícios, então nada daquele buraquinho. Mas o paciente já tem. Tá bom, se ele tiver com a joelheira com um buraco, manda ele colocar o buraco para trás, tá? Não deixa na frente. A gente precisa ter compressão para você diminuir a pressão local no joelho, tá? A gente tem que aumentar a área de cobertura dessa superfície, né, com a joelheira para você diminuir a pressão local, principalmente para paciente que tem a osteoartrose de joelho, a síndrome femoropatelar. Então, uma joelheira sem orifícios, que não seja frouxa nem apertada, promove o alívio imediato da dor. O paciente vai colocar a joelheira, ele vai sentir que a dor diminui. Mas não diminui muito. Tudo bem, diminui um pouco. Você vai associar com as suas outras condutas, todo o seu tratamento, e isso vai ser uma coisa que vai somar para lá no final você ter um resultado bem legal com o seu paciente. Então, vai diminuir imediatamente a dor em algum grau e pode até aumentar o potencial de contração muscular concêntrica, mas isso daí a gente tem que ter muito cuidado para analisar e vocês precisam ler o estudo para conseguir ter um senso para poder entender por que eu falei dessa forma. E existe também uma questionável diferença de força de reação do solo quando você está sob o uso da joelheira. Para quem também não sabe, tem outro vídeo aqui falando um pouco sobre o uso da joelheira no dia a dia e como ela pode beneficiar os pacientes, que é baseado nesses estudos. Ainda sobre o uso da joelheira, ela aumenta o estímulo somatosensorial da pele, melhorando a propriocepção, o equilíbrio, controle estático, então parado e dinâmico da articulação. Ela inibe a parte neural, reduzindo a dor. Então, conforme a lei da física, né? Quanto uma maior área de contato, você tem uma menor pressão local. Então, no compartimento extensor do joelho, vai muito bem. Os pacientes têm uma osteoartrose, com uma dor ali local em rofa, uma sobrecarga ali, uma tendinite patelar, uma tendinopatia patelar, uma tendinite ou uma tendinopatia de quadríceps, enfim. E deve ser utilizada também durante o exercício. Inclusive, a gente só orienta para o paciente retirar quando ele estiver sentado, parado muito tempo, conversando, assistindo uma série, fazendo um tricô, um crochê, comendo, conversando com a família ou dormindo. Mas quando ele estiver em movimento, coloca a joelheira e vai com ela. Então, ela vai diminuir a EVA imediata, vai diminuir o tempo no teste do TUG, então teste funcional dando resultado. Diminui teste de caminhada de 8 metros. Nesses estudos eles verificaram tudo isso. Vale a pena outro print na tela. Agora sobre gelo. Faz um gelo que melhora. Tá, você vai fazer uma crioterapia conforme a sua indicação e dessa forma. Tem que ser baseado em evidência científica e da forma certa. Não é de qualquer jeito, não é com aquela bolsinha velha laranja lá que um monte de gente tem em casa. Vai ser eficaz. Vamos fazer do jeito certo? Olha lá. Se você compra produtos na internet, inclusive, ou se o paciente, você vai numa Decathlon, em alguma farmácia dessas um pouco maiores que tem produto ortopédico, vale a pena você buscar, se for na internet assim, ou se você estiver lá, procura desse jeito. É uma bolsa de gelo com faixa de velcro. Você vai encontrar imagens como essa. Qual que é a ideia? Essa bolsinha você tem uma tampa, coloca o gelo, fecha a tampa e ela acopla ali naquela faixa. E ela você consegue aplicar em várias partes do corpo. No ombro, no joelho, que é o nosso caso,
no quadril, no tornozelo, no punho, no cotovelo, enfim, vários lugares do corpo. Porque você vai conseguir ter uma compressão local, ele vai ficar preso e você consegue ser até funcional. E não precisa ficar segurando com a outra mão lá enquanto está fazendo gelo e não vai ter efeito. Ele vai fazer, vai ficar bem protegido. Você vai colocar um paninho, uma flanelinha, um papel bem fino ali para não queimar sua pele, principalmente quem tiver a pele muito branca. Coloca bastante ali para proteger, só que você tem que colocar a bolsa de gelo e sentir que está bem gelado, mas não pode chegar a ter a sensação de queimação. Então, o que a gente viu nessa revisão sistemática sobre crioterapia na osteoartrose, em relação à dor e função? Primeiro que tem uma escassez de estudos, então poucos estudos falando sobre isso. Mas sabe-se que são de 20 a 25 minutos por aplicação. Esse ponto já é importante. Vale o seu print na tela, vale o seu like nesse vídeo. Você vai informar os seus pacientes dessa forma agora. 5 vezes por semana você vai fazer, todos os dias, o gelo em formas de cubo ou moída. E ele vai diminuir a dor e rigidez articular. A cada 3 horas é uma boa orientação que não tinha nesse estudo. Mas você garante que o paciente não vai ter uma lesão de pele, porque você deixa a pele respirar, deixa ela descansar entre cada aplicação. Não adianta ficar fazendo uma atrás da outra, você vai ter uma lesão de pele. Então, Dantas e colaboradores 2019. Crioterapia na artroplastia. Já muda um pouquinho. Olha lá, dependendo da situação, mudou. 20 a 30 minutos a cada 2 horas. E o que eles verificaram? O que era evidência? Reduziu em 50% o uso de analgésicos. É um analgésico natural que, quando bem indicado, vai ter mais poder do que o uso de uma Novalgina, uma grama. A partir do segundo dia de PO, é eficaz na redução da dor. Diminui o edema e hemorragia pós-operatórias. Aumenta o grau de flexão do joelho. Você vai conseguir enxugar esse joelho mais rápido. Tacor Sandford 2019. Vale outro print na tela. Manda para aquele paciente pós-operatório que não quer fazer joelho, ele não quer fazer gelo no joelho. Agora, um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado controlado. Sobre o quê? Sobre a nossa polêmica bandagem funcional. Olha a aplicação, tá aí na tela para vocês. Vocês querem fazer uma aplicação? Tem essa indicação de 3 aplicações de bandagem funcional uma vez por semana, reduzindo dor e edema. Cuidado com a condição de pele do paciente. Então, essa é uma típica aplicação que esse estudo mostra para tendinopatia de pata de ganso, a síndrome da pata de ganso. Pode verificar aí na tela que tem essa aplicação. A gente pode verificar aí pela anatomia palpatória que vocês viram lá no início da aula. Tem uma parte que pega ali no trato iliotibial, pega ali em tendão quadricipital, tendão patelar, na região de pata de ganso, vai sobrepor também um pouco ali colateral medial e colateral lateral que vocês viram, né? Então, já vamos lembrando da anatomia aí. Então, você combinando laser, terapia combinada, fortalecimento de quadríceps femoral, mais isquiotibiais, mais poplíteo e de adutores, você vai conseguir ter uma, uma boa estratégia para conseguir reabilitar pacientes que estão com essa síndrome da pata de ganso, associadas muitas das vezes com a osteoartrose de joelho. Então, Romano e Foruzzi Cagliari 2016. Reabilitação na tendinopatia patelar. O tratamento é multimodal. A fisio é a primeira linha de tratamento. A gente deve expor o tendão à carga gradualmente. Isso vai diminuir a dor e vai fazer com que você consiga aumentar a carga progressivamente. Modulação da dor é o primeiro passo, depois fortalecimento muscular, terceiro, fortalecimento funcional e de retorno ao esporte. O exercício excêntrico é a preferência, nesse estudo que foi colocado lá do Moaid 2020. Os exercícios isométricos levam a bons resultados em curto e longo prazo, mas a combinação é o ideal. Crioterapia, liberação miofascial, flexão transversa desse tendão patelar também vão ser é, outras opções para você conseguir aliar a melhor reabilitação da tendinopatia patelar. Este é um outro estudo, lá do Instituto Físico de Medicina e Reabilitação do HC, do Hospital das Clínicas, né? Falando sobre um programa
com idosos diagnosticados com osteoartrose. Foi um estudo de corte, já um estudo com uma qualidade um pouco menor, mas que envolveu 96 pacientes, 84% mulheres, média de 68 anos. Uma equipe multi estava envolvida, né? A gente já imagina com um centro referenciado, que é uma inspiração para mim, que também passei por essa escola em algum momento. Então, eles verificaram a escala de Kirwan-Laras, osteoartrose bilaterais, aplicaram o WOMAC, vocês já viram de novo, se não viram, vão pesquisar lá. Escala de WOMAC, questionário WOMAC. A EVA, o TUG foi aplicado e eles também fizeram isocinético esses pacientes, né? Então, eles fizeram um bloqueio de paraespinal com lidocaína semanalmente. O TOP, que é a terapia de ondas de choque, para quem não conhece, vale a pena pesquisar sobre esse recurso, por 5 sessões seguidas. E o FES, 2 vezes por semana, durante 5 semanas. Esse protocolo que eles fizeram aí no Imamura e colaboradores, de 2022, que é um estudo que envolveu brasileiros e iranianos, diminuiu a dor pela EVA, diminuiu o tempo do TUG, diminuiu a escala de OMAC, o questionário de OMAC, aumentou a força muscular de flexão e extensão de joelho. Vale print na tela também. Pós-operatório de artroplastia total de joelho, as ATJs, ADM máxima, já é importante a gente saber, né? E orienta o paciente, que às vezes eles não têm essa orientação e nem sabiam disso antes da cirurgia, que é um absurdo. 90 a 100 graus é o limite que eles vão alcançar. Às vezes eles querem dobrar mais do que isso depois do pós-operatório. Até hoje, 2025, eles não vão conseguir, só se inventarem alguma coisa melhor que isso. Subir e descer escadas, eles precisam fazer, mas existe a regra. Membro não operado primeiro, depois desce para o operado. Isso vai durar algum tempinho aí da reabilitação até ele ir voltando ao normal, tá? Para quem não sabe, a substituição total do joelho ocorre, vocês estão vendo um raio-x ali com material de prótese, e o paciente tem tipicamente essa incisão que vocês estão vendo na figura, que tem essa cicatriz que varia, mas tem mais ou menos uma média, dá para a gente apontar aqui uns 20 centímetros de cicatriz na região central do joelho. Ainda falando sobre o PO da ATJ, o treinamento de função motor inclui o equilíbrio, treino de marcha, simetria de peso, carga de peso em membro inferior, que depois lá no finalzinho aqui da aula a gente vai falar. Força de recomendação e qualidade de evidência alta para tudo isso, que inclui o treinamento de função motora nesse estudo do JET Colaboradores 2020. A crioterapia, os fisioterapeutas devem encorajar os pacientes e cuidadores no PO, vocês já viram lá. E força de recomendação alta. Então, vocês já viram como faz lá no outro estudo. E o JET mostra aqui também que é alta a recomendação. Corrente russa, eletroestimulação de quadríceps femoral e isco, no mínimo durante 3 semanas de PO. Vai precisar fazer. Força de recomendação alta. A gente vai mostrar também um exemplo de aplicação da russa no exercício. Os exercícios progressivos de fortalecimento de resistência muscular logo após 7 dias de cirurgia já é citado como evidência alta. Todos esses slides valem o seu like no vídeo, o seu compartilhamento e o seu print na tela. Vai ter um monte de print de tela aí que vai te ajudar nos estudos e no dia a dia. O programa de exercício no pós tem que envolver o joelho, mas tem que focar em quadril também, senão o paciente não vai ter uma boa marcha, uma boa recuperação, uma boa reabilitação. Grau de recomendação e evidência alta. Protocolo de laser para lesões nervosas. Eu incluí esse estudo na aula porque, infelizmente, acontecem algumas situações do paciente ter alguma questão, alguma queixa nervosa depois da cirurgia, né? Uma cirurgia agressiva de prótese de quadril. Uma artroplastia total, vocês viram a incisão ali, como que é o tamanho dela. Os pacientes podem ter. Nesses estudos, nesse estudo ele incluiu a eficácia do laser, que é um dos aparelhos mais estudados na física, com cada vez mais evidência, eles verificaram lesões parciais nervosas. Então, vale a pena a leitura desse estudo também, na íntegra. Então, ele fala sobre a aplicação do nervo mediano, 15 sessões, tem aí os parâmetros já para vocês, vale a pena print na tela. Para nervo ulnar, então, para as outras lesões aí que envolvem outros diagnósticos,
outros diagnósticos, e o nervo ciático, laser vermelho. Total de 28 joules por sessão, em 9 sessões. Ele também não explicou se foram aplicações pontuais, qual a técnica do laser, mas pelo menos ele colocou o total, que são 28 joules durante 9 sessões, para você conseguir ter melhoras. E eu já encontrei isso na minha prática, casos bem complexos em que o paciente começou a ter melhora dos sintomas sensoriais, sintomas de choque, de formigamento, enfim, e até sintomas motores, de dificuldade para conseguir fazer uma extensão de joelho, e a gente conseguindo fazer uma aplicação em femoral, em nervo femoral, conseguindo ter algum tipo de resultado bem interessante. Então vale a pena estudar esse estudo, ler esse estudo na íntegra. POs de menissectomia parcial ou total. Esse daqui fala sobre a artroscopia isolada aí para reparo de menisco, é uma revisão sistemática também. Harput et al., colaboradores, 2020. No, na fase 1 a 10 dias, crioterapia, mobilização patelar, manipulação cicatricial, ganho de ADM, mobilização articular, liberação miofascial, russo em quadríceps, fortalecimento de complexo posterolateral, tríceps sural, SLR, bicicleta 100 graus. Tudo aí para vocês, para não ficar demorando muito lendo cada palavra que está nos slides para vocês verificarem. Vale a pena um print na tela. 10 a 20 dias já é uma fase 2 com o uso da bicicleta e a esteira. Extensão de joelho em cadeia aberta, faça de 90 a 45 graus. Extensão de joelho em cadeia fechada, 0,45 curto, mas põe a carga que você já acha que o paciente consegue lá fazendo as suas provas de repetição máxima, enfim, a sua forma de raciocínio. Treino sensório-motor evolutivo. Fase 3 já é corrida na esteira, progressão sensório-motor, especificidade, demandas funcionais e esportivas, né? Se for um sedentário, mas que mora na casa dele lá, que é um sobrado, vai subir dessa escada. Alta, 10 a 15 sessões. Em geral, é um paciente que evolui bem e rápido com menissectomia parcial total. Já quando a gente está falando de PO de sutura meniscal, vocês estão vendo ali a sutura no menisco medial, já é bem diferente. A gente vai ver nesse estudo do dia em colaboradores de 2020 que é um paciente que chega dessa forma para você, ou você vai receber ele em casa, vai visitá-lo em casa, ou ele já vai estar lá na clínica chegando assim, vai estar com o brace travado em extensão. Fase 1 é a primeira até a sexta semana, é proteção e recuperação do enxerto. Vocês viram como é que o menisco está ali, ó, suturado. É um tecido que está em cicatrização, mas é no local de alta carga. O paciente tem que estar em carga zero, é sem carga. Ele não vai estar jogando peso nenhum ali naquele meio. Você tem que controlar a dor e edema. A ADM passiva máxima é de 90 graus. Ativação de quadríceps e russa, pode mandar ver. Isso daí você vai ter que fazer, porque vai ter uma inibição de quadríceps importante. Vocês vão ver eu falar de inibição de quadríceps daqui a pouco. PO de sutura meniscal. A fase 2 vai de 6 a 9 semanas. O paciente já vai estar ali com uma muletinha canadense. Carga de peso e resistência muscular. Progressão gradativa, vai ser aos poucos. Cargas parciais. Bicicleta estacionária com baixa resistência. Treino de marcha vai pensar e focar em distância do passo e velocidade. Uso da muleta canadense. Fase 3, 9 a 18 semanas, fortalecimento muscular, exercícios resistidos, o próprio peso corporal, agachamento limitado a 70 graus até 16 semanas de cirurgia. Você viu? 16 semanas são 4 meses. Até 4 meses vai estar limitado esse agachamento. Início de fortalecimento de isquios é depois de 4 meses. Evoluir carga de fortalecimento até a fadiga dele. E alta da físio, alta orientada. PO de LCA, complexo, tem inúmeros aspectos. Aqui eu estou só colocando um resumo para vocês, uma forma geral, um pouquinho, umas pitadas aí sobre o PO de LCA, mas é extremamente complexo e tem muitas fases.
Então, vamos pensar aí na primeira semana, tem um wall slide, ganho de ADM, mobilização patelar, ADM de 90 graus na primeira semana, o paciente tem que estar assim. Drenagem linfática manual importante, extensão de joelho, orientação de crio, nada de rolinho embaixo do joelho, pelo amor de Deus, senão ele vai ficar com um déficit aí, vai ficar com flexo de joelho, vai perder essa extensão terminal, enfim, importantíssimo. Segunda, terceira semana, bicicleta, 10 minutos, ganho de ADM, 10 graus por semana. 10 graus por semana. Estamos evoluindo. Você estava em 90, na segunda você vai estar 100. Na terceira você vai estar 110. Na quarta você vai estar 120. Tem que ir evoluindo. Apoio unipodal, iniciar a cadeia fechada 0,45 graus para proteger o enxerto. 4 5 e quinta semana, extensão passiva de joelho. Apoio unipodal instável. Iniciar a cadeia cinética aberta, 90 a 45 graus ainda para proteger o enxerto. Sexta semana, fortalecimento de isquios, se for um enxerto de isquios. Progressão de força muscular, enxerto de isquios tem aquela cicatriz medial ali em pata de ganso, então fica atento. Ligamentização, eu coloquei essa parte vermelha porque a parte do LCA envolve esse conhecimento que é muito específico. Existe uma fase existe um processo de ligamentização que tem uma fase de necrose nas duas primeiras semanas da cirurgia. Vai ter edema, vai ter uma revascularização de 4 a 6 semanas. Vai ter uma invasão fibroblástica, né? Dessa parte da consolidação ali, da cicatrização, de 6 a 12 semanas. Síntese de colágeno de 6 a 12 meses. Então, é um paciente que só vai realmente estar com a parte ligamentar formada ali com mais de um ano. E é um paciente que os protocolos atuais falam de 9 meses de reabilitação. Grinden Colaboradores 2016, dá print na tela também, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, curte o vídeo. Fraturas proximais de tíbia, planalto. Então vocês estão vendo, eu falei lá do diagnóstico de osteoartrose, mas também estou passando das partes cirúrgicas para vocês que são muito importantes. Então, Schatzker 1 a 6, carga zero. Aí vocês estão vendo uma tomografia, para quem não conhece, tem todo esse protocolo, carga parcial, carga total. Vale o print na tela, vale perceber tudo que a gente está falando aí, escrevendo nos slides. Para quem não sabe, aquele déficit ali de ativação de quadríceps femoral é o chamado sinal de lag positivo. Paciente que tem déficit de extensão. Você pede para ele fazer um SLR, ele está em flexo ali de joelho. Temos que ganhar essa extensão e tem que mandar ver com eletroestimulação neuromuscular, que é o quadro, que é a russa. Ou FE, se você não tiver a russa, né? Ou a corrente Alce, enfim. Kifuri Schatzker 2018. Vale apenas estudos serem lidos. Fraturas patelares, carga zero. Olha ali a osteossíntese ali, com um parafuso na tíbia, ali embaixo da tuberosidade anterior da tíbia, passado ali com uma cerclagem patelar. Carga parcial, carga total, vamos ficar atento a todos esses protocolos. Se tiver dúvida também, deixa aqui nos comentários, entre em contato comigo, deixa a sua pergunta. Se tiver algum paciente, me adiciona aqui no WhatsApp, me chama no WhatsApp, a gente partilha esse conhecimento. Ninguém nasceu sabendo de tudo, não vai saber de tudo, vai morrer sem saber e a gente precisa ir aprendendo, compartilhando esse conhecimento. Inibição muscular de quadríceps femoral. Essa é uma das partes preferidas que eu tenho no meu dia a dia e que eu vou partilhar aqui na aula com vocês. Conley e colaboradores em 2021 apontaram isso, de que o quadríceps femoral, um paciente, sobretudo que tem um pós-operatório imediato, mas mesmo pacientes que têm uma osteoartrose severa e que são sedentários, a musculatura do quadríceps está dormindo nesses pacientes. Está dormindo, adormecendo, eternamente em berço esplêndido, como essa bebezinha. E como eu falei, ele é um monstro do bem, o quadríceps femoral. Ele tem uma capacidade de torque enorme, de força, de potência, de resistência e vai ajudar muito na redução dos sintomas de dor desse paciente e na melhora da função. Basicamente, a gente tem esses dois pontos
Se a gente tiver uma boa força muscular de quadríceps femoral, a gente vai reduzir dor no paciente e vai melhorar a função. Se a gente reduzir dor e melhorar a função, é um dos grandes pontos para a chave do sucesso terapêutico de qualquer lesão de joelho. Então, o que esse estudo falou sobre essa eletroestimulação, que foi uma revisão sistemática. Voltamos lá para o alto nível de evidência da pirâmide. Frequências acima de 50 Hz. Duas primeiras semanas de TO tem que ser um grande foco em qualquer cirurgia de joelho. Ponto. Ele bateu nesses pontos. Já dá o print na tela. Então, olha a comparação. A gente está olhando ali um paciente que fez uma cirurgia de LCA pela incisão que vocês viram ali medial em pata de ganso. Ali tem os dois furinhos ali na região de rofa que vocês estão vendo ali, típico também de uma questão de uma artroscopia que foi feita junto, né? E eu não sei se ali, perto ali da tuberosidade anterior, é realmente alguma incisão, enfim, não dá para cravar. Mas olha a musculatura de quadríceps, olha esse lado direito dele que ele operou com o lado esquerdo. Já dá para você perceber que é alguém que tem a musculatura desenvolvida, um jovem, mas que olha o resultado que ele teve depois dessa cirurgia. E tá aqui outro slide print de tela. Parâmetro de pulsa. Para quem tem dúvida, 35 a 50 Hz, em média, você vai favorecer fibras vermelhas de resistência, 50 a 80 Hz, fibras brancas, que são as de explosão. Tem um T-off, que é o tempo de contração, e o tempo de relaxamento. 10 para 10, 20 para 20, 30 para 30, vai depender da fase, do momento com o paciente, mas nunca o tempo de repouso pode ser menor que o de contração, tá? Senão você vai provocar um efeito tetânico na musculatura, isso vai causar muita dor, vai causar mais inibição, vai atrasar a sua evolução do paciente, ele vai perder confiança em você e várias questões. Raise decay é a rampa de subida e descida, para a corrente não ir de uma vez para o paciente, para ela ir subindo aos poucos. Ciclo de trabalho 10 a 50%, tempo de aplicação 10 a 20, intensidade limiar motor. Então, quando você fizer uma eletroestimulação com os seus pacientes, ele vai sentir desconforto. Não é uma sensação gostosinha, não é prazerosa como a TENS ou como uma corrente interferencial, como uma terapia combinada. Ele vai sentir desconforto. E é o desconforto que leva ele a conseguir evoluir no tratamento. Não é gostosinho. Eu preciso ver o músculo contrair. Então, você já precisa conversar com o paciente, orientar ele calmamente, que ele vai sentir um desconforto. Mas se você tiver pena demais, você não vai conseguir fazer a russa nele. Lógico, tem pacientes que são hipersensíveis, tem inúmeras situações a se considerar. Né? Tem paciente que realmente não vai dar. Você vai colocar ali, ele tem fobia da elétrica. Vai dar certo. Mas eu estou falando de uma regra geral. Seus pacientes têm que fazer dessa forma para ter resultado. Limiar motor. Se você tiver, não estiver vendo o músculo do paciente contraindo, você está fazendo um limiar sensorial, você está fazendo um TENS nele. Vamos lá a um pequeno exemplo aqui. Tudo aí para mostrar. Desculpa a posição aí do vídeo que saiu agora dessa forma, sempre na hora de reproduzir tem alguma diferença. Mas vocês conseguem visualizar? Esse paciente está fazendo uma extensora num grau de proteção em cadeia cinética 90, 45 graus. Com dois eletrodos ali, né? Estão vendo que ele passou por uma cirurgia de joelho. E, como em qualquer cirurgia de joelho que vocês viram nos outros estudos, tem uma inibição muscular. Ele tinha. Mas olha como está sendo feita a eletroestimulação dele associada com a cadeia extensora. Eu estou vendo os ventres musculares dele entrando em contração. Não está sendo um choquinho gostosinho, mas ele está fazendo. O que esses dois estudos do Stevens Lapsley e colaboradores de 2012 do Hauger colaboradores de 2017 viram? Faz a eletroestimulação associada ao exercício, você aumenta em 30% a ativação muscular no PO do LCA. E você aumenta 10% da ativação muscular de ATJ.
Então, olha como é importante. Tem a sua razão, a sua eficácia. Lembre-se, preciso ver o músculo contraindo. Treino da que a gente falou há uns slides atrás, eu falei que ia mostrar, tá aí agora. A gente utiliza uma balança de pesagem simples, que você possa ter em casa para verificar aí o seu peso aí no dia a dia. Isso daí diminui o que eu chamo de cargofobia, que é o medo do paciente colocar a carga no membro. Isso daí todo paciente vai ter, os pós-operatórios, né? Principalmente. Ou o paciente que tem muita dor naquele joelho já começa a ficar poupando ele. É um feedback visual para o paciente ver o que ele está fazendo. O membro operado colocado primeiro, para ele conseguir fazer a comparação depois. E é um treino que eu oriento muito para domicílio. Então, é um método empírico. Vocês vão ver aqui essa paciente, ela teve uma cirurgia de joelho no membro inferior esquerdo. Essa paciente era uma TJ mesmo, uma artroplastia total. O membro esquerdo é o operado, o membro direito, o não operado. Então, vamos ver ela desempenhar. A gente conversa com ela e pede para ela fazer o movimento. Ela jogou o peso primeiro no operado, no esquerdo. Ela joga o peso, eu peço para ela não tirar o outro pé do chão. Ela avança e vai olhar na tela o que está marcando como pico de peso. Aí eu peço para ela ir lá no direito, sem apoiar as mãos, sem tirar o outro pé do chão. Ela vai jogar todo o peso dela no membro direito. E aí o que, que a gente obteve? Do lado esquerdo que ela operou, meio foi que ela jogou. No direito, ela colocou 31. Essa paciente até está bem comparada a outros casos. Tem casos que o paciente não coloca, no caso aqui, se fosse nesse exemplo, não colocaria nem 23, colocaria 20. Tamanho a poupagem que ele fica fazendo aí do membro, né? A poupança aí do membro que ele fica fazendo. Então, isso é para vocês verem que o paciente sempre vai poupar, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele vai ficar poupando. E às vezes ele nem faz isso por mal, né? O sistema nervoso dele também está assim, não é uma questão puramente física. Você vai orientar o paciente, ó. Ele está vendo, ela viu ali que estava 27 e que no outro deu 31. E ela viu que ela fez o mesmo movimento e obteve esses valores diferentes. Então a gente ensina assim, ó, você está vendo como você está poupando esse membro, né? Mesmo que você não queira, você está poupando. Às vezes o paciente está até já sem dor e ele continua poupando, porque ele adaptou o sistema nervoso dele dessa forma. Vou poupar o meu membro. Mas a gente não quer isso para que ele não sobrecarregue também o outro, porque é uma queixa comum. Ah, o meu outro lado está começando a doer. Ah, porque você está jogando um pouco mais de peso nele. Nesse lado, é um paciente de ATJ, é um paciente que já tem que estar pisando já desde o primeiro dia. Cada caso é um caso, vocês viram que tem outras questões que demoram mais tempo para o paciente jogar o peso total do corpo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço para que você se inscreva no canal, dá o like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo. A gente tem algumas outras playlists aqui com várias aulas dessa parte ortopédica, mas também da parte de saúde da mulher, que é a minha outra formação. Eu tenho algumas formações, eu sou formado já há 15 anos, mas eu tenho especialização em saúde da mulher pela USP, saúde da mulher e do homem pela USP. Eu tenho especialização em ortopedia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Tenho especialização em saúde pública, tenho especialização em dor e sou acupunturista. Então, tem muitas áreas, eu acabo discorrendo um pouco sobre tudo no meu canal, mas eu dou um enfoque em saúde da mulher e saúde do homem, mas como eu trabalho e já tive muita passagem com a parte ortopédica, trabalho numa clínica referência que, por acaso, é a do Flávio Brick, que estava ali nos estudos que vocês viram. Eu gosto de partilhar esse conhecimento de ortopedia, do qual eu me sinto muito à vontade, no qual eu tenho muito conhecimento, muita prática também para
poder partilhar com vocês, alunos principalmente, que às vezes não têm acesso a esses conteúdos, às vezes as pessoas têm dificuldade para conseguir se atualizar, ler um estudo em inglês, e vocês viram que todos os estudos são em inglês aqui só um estudo é brasileiro, mas também é escrito em inglês. Então, vale a pena a gente conseguir mastigar um pouquinho os conteúdos e partilhar para vocês. Então, eu peço para você encarecidamente, se inscreve no canal, ativa o sininho, olhe as outras playlists, tem muitos assuntos interessantes para estudantes, para profissionais, para pacientes também, orientações em geral. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.